Então vamos lá, meu nome é Eduardo Roberto, eu sou especialista em produtividade com pacote Office e hoje vamos falar sobre formatação de células customizada. Para formatar células, se você vier no painel, o acesso vem aqui na página inicial em números, você vai encontrar a formatação de células, onde tem um alinhamento, fontes, algumas outras funções, e tem a número, onde você vai dar qual é o formato numérico que você quer, de texto, ou o que quer que seja, da sua célula. Muito bem, nós vamos falar especificamente, já vem alguns padrões aqui do Excel, nós vamos falar sobre personalizado, como eu personalizo isso. E por que isso é importante, Edu? Isso é importante porque quando você vai montar o seu dashboard, o seu relatório, para a área, para a sua gerência ou para quem quer que seja, você consegue formatar as células da melhor forma possível para a apresentação. E isso ele dá um visual bem interessante no seu formato. E você vai ver que, basicamente, o Excel ele permite que você altere muitas das maneiras de exibição, mas por detrás, o que tem lá é o número como ele se apresenta. Legal? Primeiro a gente precisa entender o seguinte, que a formatação customizada apresenta 4 seções. Ele tem quatro possíveis situações que ele faz a análise. Se o número é positivo, se o número é negativo, se ele é 0 ou se ele é um texto. Então são 4 e ele apresenta-se nessa sequência. Então quando eu vou personalizar uma célula, eu preciso apresentar ou mostrar a formatação nessa sequência. Se eu quero personalizar, por exemplo, os zeros, eu preciso indicar na terceira seção qual que é a personalização que eu quero para o zero, né? Se eu quero personalizar os números negativos, eu preciso que isso personalizar a segunda seção. Legal? Elas são separadas por um ponto e vírgula. E a ordem, né, a hierarquia é a seguinte. O positivo, se eu personalizar somente o positivo, os demais seguirão a personalização do positivo. E conforme eu vou personalizando o negativo, o zero, o texto, veja que ele repete sempre do positivo. O positivo é o mandatório, é o que primeiro é o que ele vai seguir caso ele não encontre uma personalização específica para o negativo, para o zero e para o texto. Legal? Muito bem. E como é que eu faço isso? Quando eu entro em cada seção, eu tenho umas regras. E aqui tem, basicamente, quais são os códigos principais que a gente pode usar dentro da formatação, né? O geral é a formatação geral, o hashtag aqui, ele oculta os dígitos não significativos, o zero ele inclui zeros, o ponto de interrogação ele oculta o dígito, mas reserva um espaço, o arroba mantém o texto, a vírgula informa que é um divisor de dígito, tá? O ponto, divisor de milhares, se você põe ponto depois da vírgula, ele divide por 1000 ou por milhão, conforme você vai adicionando mais pontos, né? A barra invertida mostra o dígito na sequência, o percentual multiplica por 100 o valor e apresenta o percentual, a barra representa as frações, o E representa o número de forma científica, o underline reserva espaço no próximo caractere, o asterístico repete o próximo caractere até preencher a célula, ou seja, depende do tamanho da sua célula, e o cor altera a cor da fonte. Nós vamos ver cada um desses exemplos com muita tranquilidade, e se precisar a gente faz outro vídeo sobre isso, mas é importante ficar muito claro que vocês vão ver que é uma ferramenta que depois eu vou apresentar uma aula, que a gente utiliza essas funções e elas são extremamente úteis. Além da formatação condicional, ela é uma opção que ela é mais leve para quando você tem uma base de dados muito grande. Legal? Então vamos lá. Então vamos falar primeiro sobre números significativos. Vamos mostrar uma situação aqui. Então veja. Por exemplo, suponha que eu tenho aqui, eu vou usar o caso do hashtag, né? Usando o hashtag, os valores não significativos ficarão ocultos. Então, por exemplo, se eu colocar esse formato aqui, nessa célula, se eu colocar do jeito que está, aqui, ó, ele vai ficar desse jeito, 0,345, 867. Legal? Então, esse ele está num formato, se eu marcar essa e ver aqui, ó, se eu der um Ctrl 1 e ver a formatação, ele está com uma formatação geral, normal. Eu quero fazer personalizado. Eu vou fazer o seguinte, eu venho no personalizado e vou escrever que eu quero hashtag, vírgula, hashtag 3 hashtags. Veja que ele já mostra aqui no primeiro caso, aqui, ó, a primeira célula, ele já dá o exemplo. Ele vai mostrar pra gente, que eu vou até marcar só ela, Ctrl 1, vamos lá, personalizado, né? Hashtag, vírgula, 3 hashtags, ele já me mostra o que vai aparecer. Ele vai aparecer só a vírgula. Por quê? Porque ele está ignorando os números significativos. Como o valor é 0, ele está ignorando, então.
O zero antes da vírgula e o zero depois da vírgula, porque eles não são significativos para esse valor. Olha o que acontece, ele fica só a vírgula. Se eu formatar da mesma forma o de baixo, né, Ctrl 1, vamos lá, personalizado, veja lá, hashtag, vírgula, olha lá, 1, 2, 3. Veja que ele apareceu, ele sumiu com o zero antes, ele vai sumir com o zero antes do 3, 4, 5. E o 867, se eu fizer a mesma formatação, vamos lá, personalizado, né, vem aqui, ponho, né, hashtag, vírgula, 1, 2, 3, veja que ele aparece a vírgula, mas não aparece nada depois do 867, porque ele não está considerando os números significativos. Diferentemente, se eu usar, eu vou fazer a mesma formatação, só que agora eu vou usar o ponto de interrogação, vocês vão ver a diferença. Então eu já vou vir aqui, já vou marcar os 3 para agilizar, para você não ficar muito grande esse vídeo, vamos lá. Então, interrogação, a gente vê a diferença. Vamos lá, interrogação, vírgula, 1, 2, 3, ok? Já formatei os 3, né? E vou pedir para ele copiar o valor daqui dessa célula, né? E vocês vão ver aqui, a gente vai poder comparar. Veja o que aconteceu. Como eu coloquei 2 pontos de interrogação antes, ele separou 2 espaços. Você vê que a vírgula aqui ela está alinhada à esquerda e essa está mais centralizada. Veja que a centralização está diferente quando eu coloquei, ou seja, ele reservou os espaços correspondentes ao zero aqui, a 2 espaços correspondentes ao ponto de interrogação. E se eu fizer a mesma formatação, só que agora em vez de hashtag, não usar nem hashtag, nem ponto de interrogação, usar zero, veja que bacana. Ele vai forçar, vamos lá, personalizado, então vou falar agora que eu quero 00,123, veja que eu estou só formatando os números positivos. E como eu não estou, se eu quisesse formatar os demais números, eu precisava para ponto, vírgula e fazer o que eu quero no negativo, a gente vai dar exemplos disso daqui a pouco, legal? Mas veja que eu estou formatando os números positivos, pois 00, e de novo vou fazer a mesma coisa, vou vir aqui, vou mandar ele pegar esse número e vou copiar, veja que agora ele apresentou um formato totalmente diferente. O que ele fez? Ele forçou os números que não são significativos, mas que eu disse na forma que eu queria que aparecessem. Então, quando eu quero que apareça um zero antes da vírgula, ou zeros depois do decimal, por exemplo, 867, eu quero com 3 casas depois da vírgula, quero que apareça 000, então é um formato, eu tenho que colocar no meu formato o 000 para que ele possa aparecer. Legal? Muito bom. Então, vamos falar sobre outras formatações, vamos falar sobre formatação de texto. Muito bem, aqui nós vamos usar um negativo, zero, o texto para que a gente possa mostrar como isso funciona. Então imagina que eu quero apresentar um número e quero que apareça um arroba antes do número, né? Mas eu não quero que ele perca a função numérica dele. Então o que eu faço? Eu venho aqui, Ctrl 1, né? E vou pôr, na verdade eu acabei deixando aqui, eu vou pôr barra invertida, arroba, e posso pôr um geral, para ele fazer o geral, ok? Muito bem. Quando eu ponho aqui, quando eu venho e copio esse número, ele é 1, 2, 3. E eu consigo, se eu somar, se eu pegar esse aqui e somar mais um, ele considera que é 1, 2, 4, veja. Né? Então ele faz soma, ele considera que é o valor 1, 2, 3. Ele está te mostrando, então, esse é o valor que está por detrás e esse é o valor que o Excel está te mostrando. Né? Porque você formatou dessa forma. Da mesma maneira, a gente poderia, por exemplo, mudar essa formatação e falar, eu quero que apareça o número, né, geral, e quero que apareça... acho que esse não vai precisar. Eu ponho, por exemplo, o centagésimo, 23º, né? Se eu criar uma capção, ele continua sendo um número, né? Um número normal, tá vendo? Ele continua somando e ele tem o valor por detrás de 123, porém ele está com o valor com essa bola indicando aí o numeral de posição. Legal? Então é uma dica que pode ajudar bastante. Eu posso fazer a mesma coisa, se eu fizer isso, se eu copiar essa função e fizer aqui para o negativo, olha, ele está usando a mesma função. Porém, se eu vier agora, vamos editar essa aqui, ó. Vou editar essa e vou fazer o seguinte, que eu quero que na positiva eu quero isso, agora na negativa eu quero barra invertida, eu quero geral. Aí o que vai acontecer? Legal. Quando o número aqui for positivo, ó, eu estou fazendo copiar. Se eu pôr 23,4, olha o que vai acontecer. Ele assume o grau. Se eu colocar menos 2, ele apresenta por quê? Porque na minha formatação eu indiquei que para número positivo
vai ser o grau, e para número negativo, veja que ele não pôs o tracinho, tá? Eu teria que indicar aqui que eu queria o tracinho, né? Ele pôs o arroba. Legal? E eu posso fazer a mesma coisa com os outros, né? Veja, para texto, atenção, ele não afeta. Tá? Se eu quiser que ele coloque um arroba, eu tenho uma outra formato, eu preciso indicar isso, forçar que ele entre o arroba. Ele afeta o 0, afeta o 2, afeta o 3, mas não afeta os demais, ok? Então, eu uso para isso, eu uso o quê? Eu uso uma barra invertida para que ele possa pôr um caractere, e aí é qualquer caractere. Agora, existem alguns caracteres que, por exemplo, esse conjunto de caracteres, ó, dólar, mais, menos, maior, menor, igual, espaço, abre parênteses, fecha parênteses, circunflexo, todos esses aqui, ele não precisa da barra, tá? Como eu fiz lá no exemplo, que você vier aqui e colocar aqui, ó, personalizado, e vamos supor colocar o dólar, né? Então vou pôr assim, dólar geral, legal, olha lá, ele já mostra aqui que ele vai apresentar o dólar geral e ele vai funcionar normalmente, quer ver? Ele vai funcionar para todos, né? Perdão, aqui eu copiei 1, 2, 3, eu vou copiar daqui, né? Vamos copiar essa função aqui. Muito bem. Você vê que ele colocou o dólar no menos 23,24, por quê? Porque ele assumiu do positivo, então ele não mudou o formato, ele manteve esse formato. Só que ele também não atende, não aparece para quando é texto. Legal? E eu posso... muitas vezes a gente vê relatórios assim que o cara queria escrever 123 quilos, 123 unidades. Eu posso colocar também um texto, só que para isso eu preciso colocar entre aspas, que é o que funciona se eu quiser forçar o texto aqui na barra de texto. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, e vou pôr aqui, ó, geral, unidades. Então, eu vou escrever geral, espaço, abre unidades, né? Vou fechar e vou dar OK. Então, agora, quando eu pôr aqui igual a esse, ele vai falar que é 123 unidades, né? De novo, né? Como eu não formatei o texto ainda, que eu vou ver vou mostrar para vocês como é que faz para o texto aparecer o texto mais unidades aqui também. E, de novo, olha, se eu fizer aqui a soma mais 1, veja que ele vai... ele está fazendo a conta normalmente, ele tá trabalhando com um número, ele só está mostrando para você a palavra unidades, mas na verdade o valor que está por detrás dele é o 123. E se eu quiser, puxa Edu, mas eu queria que aparecesse unidades aqui depois do texto. Então muito bem, então vamos aqui, vamos formatar, e agora eu vou fazer a formatação para todos, eu vou pôr aqui o que eu quero gerar unidades, eu vou pôr para todo mundo, ó. Então vou pôr esse para ponto e vírgula, vou pôr para o negativo, vou pôr para o 0 e vou pôr para o texto, ok? Ok, beleza, e agora vou copiar esse aqui para baixo. Veja que agora sim ele passa a assumir, por quê? Porque eu pus agora a configuração de cada seção, seção 1, seção 2, seção 3, seção 4, eu informei para cada seção. Agora notem que ele tirou o negativo, porque como eu não indiquei que eu queria o negativo, ele não pôs. Se eu quiser que eu pôr o negativo na seção também de... quando for negativo tem que pôr um menos aqui na frente, né? Aí ele vai funcionar. Quando ele só funcionou, tá vendo? No negativo ele incluiu, bacana. Legal? Então veja, ela é extremamente útil, essa padronização, quando eu quero mostrar algo diferente do que está por detrás da minha numeração, sem precisar alterar, para que eu possa continuar podendo fazer as contas, fazer os gráficos, fazer os relatórios da mesma forma. Beleza? E uma outra situação que é bem bacana é quando eu posso colorir também. Eu vou fazer para essa semaninha vamos ter um gráfico que ele vai mudar de cor, né? A tabela muda de cor com ícones e tudo mais, né? Mostrando a utilização dessa funcionalidade sem utilizar formatação condicional, onde que a gente vai fazer com que ele mude de cor. Basicamente para o português, existem 3, 6, essas 8 cores que a gente deve usar. Porém, eu vou dar aqui, ó, se a gente usar, existem essas 56 cores possíveis e eu vou mostrar como é que a gente faz isso aqui, né? Então vamos aqui, eu vou pôr aqui o geral, né, para essas funções. E como é que eu faço isso? Bom, vamos supor que eu queira o seguinte, eu vou fazer uma completa aqui já. Então vou personalizar, eu vou falar o seguinte, olha, para número, eu vou querer geral, para o positivo eu vou querer azul, né? Então venho aqui, geral, escrevo azul, fecho. Para o negativo eu vou pôr geral, só que eu vou pôr vermelho, né? E para o zero eu também vou pôr geral, só que eu quero preto,
né? E pro texto eu vou pôr geral, só que eu quero magenta, por exemplo. Legal? Então veja que então eu configurei. Estou configurando azul para essa célula. Azul para o positivo, vermelho para o negativo, com sinal negativo, preto para o zero e magenta para o texto. Tá? Ok? Copiei para essa fórmula e vou fazer agora aqui essa fórmula é igual a essa e vou copiar essa fórmula aqui para baixo para que ele traga as formatações. Veja o que aconteceu. Tá? Veja o que aconteceu. Ele trouxe azul, quando ficou negativo ficou vermelho, quando era texto ficou preto, e quando é zero ficou preto, perdão, e quando é texto ele ficou magenta, né? Basicamente a gente pode usar essas cores escrevendo, né? Como que eu fiz? Eu vim aqui e escrevi azul, vermelho, preto, entre colchetes, ok? Isso funciona bacana. Agora, mas Edu, só tem essas cores, só posso usar essas, porque essas cores, se a gente perceber, são essas primeiras 8 cores aqui, ó, que aparecem no Color Index aqui, né? Não, eu posso usar, quer ver, usar 38? Em vez aqui no negativo, em vez desse aqui, ó, eu vou usar, cadê? É o vermelho, né, que tá aqui. Então, vou aqui, em vez de usar esse, eu vou pôr o seguinte, ó, vou pôr aqui, ó, cor 38. Ok, olha que ele mudou de cor, ele mudou para esse rosa aqui, ó, tá vendo? Então veja, eu consigo usar, na verdade, eu tenho 56 tipos de cores, né, com Color Index, né, posso colocar, só que em vez de escrever a cor, eu tenho que saber quais são as cores específicas para que a gente possa usar. Legal? Muito bem, então é importante que dessa aula, a gente entender que nós temos 4 sessões, que existem regras específicas para a gente utilizar esse tipo, né? Nós vamos ampliar mais esses exemplos, por exemplo, para CEP. Então, eu posso configurar, posso formatar a minha célula da maneira que melhor convier, entendendo que ele funciona com as 4 seções e as regras para adicionar valores, palavras, espaço, parênteses, quer dizer, com isso eu consigo formatar CEP, formatar telefone e por detrás eu continuo tendo um número limpo tal e qual. Beleza? Muito bem, então assine o nosso canal para receber mais dicas como essa. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até mais.